E aí, gente, tudo bem? A gente está esperando aí o pessoal chegar. Estão me ouvindo bem? O pessoal que já está aí. Beleza. Aguardando a colega entrar também. Uhum. Boa noite. Olha aí, tá chegando, chegou a Camila. Tá um pouquinho escuro aqui, vou tentar acertar. Aí, vamos aguardando um pouquinho, né, Camila? O pessoal tá chegando. Sim, nessa noitezinha de sexta-feira, Sextou. friozinho. É. O pessoal que tá chegando aí, quem quiser deixar a cidade de onde vocês são aí, bem interessante pra gente saber, né? Tô vendo o pessoal de Venâncio aí, a galera, os amigos, né? Tem um pessoal que eu não Também tem gente de conheço. Floripa que estão Ah, vendo. que legal. Deixa eu só acertar aqui. Isso. Vocês estão ouvindo minha musiquinha aqui, não? Eu tô. Ó, tem uma musiquinha de fundo. Muita gente chegando, obrigado, gente. A gente só tá esperando chegar um pouquinho mais gente pra gente começar. Agora são 9 horas e 13 minutos. Chegou a colocar o comentário, Camila? Não cheguei Tá. a conseguir. Vai colocar aí? Não, agora a gente deixa daí, senão eu vou acabar saindo aqui do vídeo. Aham. Deixa eu ver se eu consigo. Será que eu consigo? Eu acho que para fixar o comentário, acho que é só você. Isso, é. Mas eu posso, se tu comentar aí, eu posso fixar ele, entendeu? Se tu colocar o texto. Tá. Deixa eu ver aqui. As minhas anotações. Como que tá o clima aí em Venâncio? Olha, tava frio hoje. Acho que agora deve estar uns 7, 8 graus. O pessoal aí de Venâncio, se quiser colocar a temperatura aí. Tava friozinho hoje. Mas tinha um sol bem bonito também. Tava um belo dia de inverno. Pessoal chegando. Obrigado, gente. Foi. Aí, vamos ver se eu consigo fixar ele. Fixou aí? Fixou. Beleza. Então Aqui também tá bem friozinho, mas também deu solzinho. Tá fixado nos comentários aí, então, gente, o tema, né, hoje da nossa live, que é sobre as dores provocadas pelo uso prolongado do aparelho de celular, né? Então a gente vai explicar também daqui a pouquinho por que a gente chegou nesse tema, nesse assunto. Todo mundo já deve imaginar por quê, né? Mais um minutinho, daí vamos começar. Sim, sim. Eu já tô aqui com minha sementeira aqui por Olha baixo aí, da ó. roupa me esquentando. Depois a Camila vai explicar para vocês, vai contar o que é a sementeira que ela usa aí no pescoço. Ô, Andréia, você tá usando a sua também? Vamos ver se ela me responde. Vamos esperar a resposta do pessoal. Ô, Sérgio. Olha aí, ó, o pessoal tá gostando da música, né? Isso foi por causa do meu lado DJ aí, que eu já passei por isso na vida também. Ó, o Tayer tá aí, nosso amigo, o Arthur, seu Sérgio, claro, um abraço, a família. Todo mundo chegando aí. Valeu, gente. Mais um minutinho, então, já vamos começar. Tomando um chazinho aqui, Camila, para esquentar. Eu tô aqui também. Melhor se fosse baitaca.
Pois é, talvez não combinasse tanto, mas eu concordo. Tá bom o som então, Camila? Tá legal o som aí? Tá legal, tá legal. Tá, Eu não tá curti. cortando, né? Tá bem. Pra mim tá perfeito aqui. Então vamos lá, gente. Vamos começar então. Nós estamos aí com 8 Bora. minutos, né? Para não deixar o pessoal esperando. Camila, sempre a gente acho que tem que se apresentar. Tem muita gente que não nos conhece, né? Então a Camila está em Floripa, né? A Camila já trabalhou aqui comigo em Venâncio. Já há quantos anos atrás, Camila? Acho que um pouquinho mais de 5. E até hoje o pessoal lembra da Camila ainda, né? Então isso é sinal que deixou um legado legal aqui. Então Tá legal, gente? viu? Então a educação manda que as mulheres comecem, né? Então se apresenta para nós, Camila, que tem uma história bem legal. E a Camila é meio nômade. Aham. Eu sou fisioterapeuta, natural de São Paulo. Me formei em Santos. Aí fiz minha especialização em São Paulo, né? Logo depois de formada. Depois disso, me aventurei e fui trabalhar em navio de cruzeiro fazendo massagem. Aí então conheci o meu marido, que é aí de Venâncio Aires, por isso que eu conheço a cidade. E então trabalhei aí 3 anos. Fiquei em Venâncio em 3 anos e agora estou há 5 aqui em Florianópolis. Por enquanto, não tem destino ainda. A Camila nunca Por tem enquanto eu tô destino aqui, fixo. né? Por enquanto a Camila tá lá. E tu está trabalhando agora com o que, Camila, especificamente? Trabalho com pilates, trabalho com terapia manual, né? Dentro disso é conhecido mais popularmente como massagem, mas a gente faz liberação miofacial, tem todo um estudo em cima disso, né? Então, a massagem ela é muito boa, mas a gente sempre associa com o nosso conhecimento de fisioterapia, né? São as terapias manuais, as liberações miofaciais, ligando as cadeias musculares. Então, é um trabalho bem complexo e também faço acompanhamento de alguns pós-operatórios de cirurgia plástica, que é muito interessante também. E além de estar trabalhando com a reabilitação, que é o básico da fisioterapia, né? E uma coisa muito legal que aconteceu com a fisioterapia, né? Vai fazer 18 anos que eu me formei agora, porque eu me formei muito novo, né? Não é porque a idade está chegando. Que quando eu me formei, a gente não queria ser chamado de massagista, né? Ou massoterapeuta, né? Então tinha essa diferença, assim, Deus livre, fisioterapeuta não pode ser chamado de massagista. Tinha essa confusão porque a profissão era muito nova. E felizmente, né, hoje em dia, felizmente, né, o fisioterapeuta voltou, está colocando a mão no paciente novamente, né, que é o nosso diferencial, né, os aparelhos fazem a sua função, mas a nossa conhecimento né? Isso, da anatomia palpatória, né, saber onde são as inserções, aonde são as origens de cada coisa, sentir isso que faz a nossa diferença, né. Então, deixa eu me apresentar rapidinho. Como eu falei, já faz quase 18 anos aí que eu me formei, eu sou de Santa Cruz, né? Me formei na Universidade de Santa Cruz do Sul, fiz a minha especialização em ortopedia e traumatologia também na Universidade de Santa Cruz do Sul, logo depois que eu me formei. Aí eu trabalhei em diversas áreas dentro da fisioterapia, trabalhei com a fisioterapia desportiva, né? Que o nosso galo lá no Futebol Clube Santa Cruz, lá com o colega Daniel Cruz, depois trabalhei com o basquete lá na cidade de Veracruz, a cidade vizinha, sempre trabalhando com a reabilitação, com a ortopedia e traumatologia. Também trabalhei na parte da fisioterapia do trabalho, numa empresa do ramo fumageiro lá em Santa Cruz do Sul. Então, e mais algumas coisas relacionadas à fisioterapia. Também trabalhei com uma clínica uma clínica geriátrica na época, mas sempre com um enfoque na reabilitação. Daí eu vim morar em Venâncio Aires, agora acho que faz 8 anos, eu me casei, vim morar aqui, minha esposa daqui. E logo depois eu fiz o curso de Pilates, então eu dou Pilates há cerca de 8 anos, continuando na parte da fisioterapia, na reabilitação, e depois fiz o curso de treinamento funcional, né? Faz agora acho que 3 ou 4 anos que eu fiz o curso de treinamento funcional, além de outras técnicas manuais que a gente foi agregando com o passar do tempo, tá, gente? Então a gente já tem uma estradinha aí para
para contar, tem uma estrada trilhada aí, então a gente já, com o tempo, começa a conhecer um pouco o atalho das coisas, né? É. O Camila, tempo e a experiência, né, leva a é, gente para um caminho muito bom. é isso aí. Camila, por que que a gente escolheu esse tema, né? Então, a gente poderia falar de inúmeras coisas, né? Tem várias coisas na nossa profissão que são interessantes. Mas conversando contigo há um tempo atrás, né? Tu falaste que muitas pessoas estavam com os sintomas característicos de dor no pescoço, dores de cabeça, tensão cervical, né? Dores irradiadas para os braços, e a minha realidade também, né? Então aqui Uhum, em Venâncio também acontecia isso. E apesar de serem situações extremamente distintas, né? Venâncio é uma cidade pequena, onde tem uhum. um percentual da população que vive no interior ainda, bem grande, diferente de Florianópolis, que já é uma capital, uma cidade grande, e que talvez tivesse características de públicos muito diferentes, mas a queixa é a mesma, É a mesma. né? Então, É. Já, provavelmente tem alguma causa, né, Camila? sim, eu já faz um tempo, né, que eu tenho estudado sobre isso. Até o meu tema de TCC da minha pós foi sobre o uso da terapia manual em cefaleias, né, dor tensional. No caso desse do meu TCC, eu peguei estudos bem relacionados a tensional ao período menstrual, então era um correlacionado à parte mais de mulher. Mas, como a gente conversou e veio com essa proposta de trazer mais informações, eu peguei bastante artigos científicos e o que eu achei muito interessante, que tem estudo até de psicólogos mostrando essas queixas de dores, né? Daí, o que eu mais achei interessante foi assim o começo do texto desse artigo de psicólogos, que agora eu não me lembro o nome, que as dores estão relacionadas desde que o homem começou a escrever, desde que tem relato escrito, tem relato de dores e comumente cerca daqui da cervical, dos ombros. Então é desde sempre que nós temos dores nessa região. Será que é por causa de adaptação? Isso é bem uma Fica coisa que uma a gente dúvida, pode. né? Aham. Eu acredito que nesse período agora de pandemia, a adaptação do trabalho por causa de sair do escritório e montar seu home office em casa, óbvio, né? Home office. Então, as cadeiras não estavam preparadas, os escritórios não estavam preparados, né? Às vezes a pessoa tem uma decoração em casa que esteticamente a cadeira é maravilhosa, porém funcionalmente a gente sabe que não é, né? Quando eu trabalhava em empresa, né, essa parte de ergonomia, a gente comentava assim, não adianta ter uma Ferrari se tu não sabe dirigir, né? Então tu Uhum, pode ter a melhor cadeira possível, o melhor mobiliário possível, o melhor computador possível, mas se tu não souber usar aquilo, não vai adiantar nada, né? Ou se tu usar uhum, por 30 minutos, esquecer a postura e o resto do dia tu não usar também, não vai adiantar nada, né? Mas, assim, uma coisa interessante, né, que a gente chegou nessa questão do uso do celular, né? Então, muita gente está trabalhando em home office, né? Mas aqui na realidade de Venâncio, muita gente não tem essa realidade, né? Mas, assim, qualquer pessoa hoje tem um aparelho de celular. Qualquer tem. pessoa. Você anda na rua, qualquer pessoa tem um aparelho de celular. Quando a gente comprou o primeiro aparelho de celular, no final da década de 90, né? Provavelmente, não fiz uma pesquisa sobre isso, o aparelho de celular servia para ligar, né? Hoje o Ponto. aparelho de celular, o que a gente menos faz é telefonar para as pessoas, né? Então a Sim. gente tem a nossa agenda no aparelho de celular, a gente tem o nosso e-mail, né? A gente coloca anotações, a gente tira fotos. Então isso fez o quê? Com que a gente ficasse muito mais tempo com o aparelho de celular na mão, né? É o nosso microcomputador portátil, né? Eu não, nem tenho computador em casa mais, né? De vez em quando a gente pega o laptop que está guardado, escondido, e tu usa porque é alguma coisa específica, senão a gente faz tudo no celular. Então o tempo que a gente está com o celular na mão hoje é muito maior, né? Então muito maior do que o tempo que a gente ficava. Outra alteração importante agora mais recente, falando do celular especificamente, né? Os celulares estão crescendo, né?
Por que que eles estão crescendo? Porque as pessoas estão assistindo programas também no celular, né? Então, teve uma leva que os celulares começaram a diminuir, começaram a ficar pequenininhos. Agora eles estão crescendo de novo, as telas estão ficando maiores. Se tu tem uma tela maior, não necessariamente tu tem um peso maior, mas tu tem uma superfície maior que tu tem que segurar, né? Isso faz com que a gente tenha mais dificuldade de exercer força para segurar esse objeto, né? Então, eu acho que a escolha do tema foi mais ou menos por isso, porque é uma realidade que acontece com qualquer pessoa, o uso prolongado do celular, né? Não só aqueles que estão no home office, não só aqueles que trabalham no campo, todo mundo usa o celular hoje em dia, né? E realmente tem essas características, né? Provavelmente. E o celular hoje também é uma fonte de negócio, né? Hoje você está muito mais próximo do teu cliente porque você está usando o celular. E hoje as pessoas estão imediatistas, querem uma resposta quanto antes. Então, assim, eu tenho que estar com meu celular na mão para poder responder. Exatamente. A gente não tem mais a paciência de ligar para a pessoa e esperar. A gente quer o resultado na hora, né? Então, é por isso que o celular se tornou... Ele é extremamente importante, a gente usa muito. A gente não está dizendo aqui para vocês largarem o celular, que seria um absurdo, né? Porque ninguém vai fazer isso. A evolução é essa. A gente vai ficar, infelizmente, cada vez mais tempo com o celular, se a tecnologia não mudar e não vir outra coisa daqui para frente, né? Mas é realmente isso. Então, a escolha do tema foi por esse motivo, né? Então, Camila, tu tem mais alguma coisa a falar em relação à escolha do tema? Acho que era isso, né? Eu acho que é isso. Aí entra as posições das cabeças, né? Que a gente vê cada coisa bonita. Daí então a gente vai para as lesões, né, mais frequentes aí do uso do aparelho celular, que era, eu acho que o pessoal ficou mais curioso, né? Às vezes não relaciona o uso do aparelho celular com as lesões, né? Então a primeira, que talvez vai mais ao encontro da tua área, é essa questão da posição da cabeça, né? Então tu quer falar do peso ali, da inclinação? Eu posso falar? Pode falar. Tá. Pode falar. Então assim, gente, o nosso alinhamento, né, o nosso pescoço alinhado com a cabeça, né, numa posição de 0 graus, sem nenhuma inclinação, pesa 5 quilos, tá? Extremamente tolerável, né? Aguentar a cabeça 5 quilos dá para aguentar, nossa musculatura tem que sustentar. Uma inclinação de 30 graus, a cabeça começa a pesar. Inclinadinha para frente. Vê se tu consegue fazer para nós aqui. 30 graus. Pegar aqui o celular. Isso, acho que foi um pouquinho demais, um pouquinho menos. Aí, 30 graus, 14 quilos. Então, a gente já passa de 5 para 14, quase triplica o peso da nossa cabeça. A gente vai para 45 graus. Vai lá, 45 graus, Camila. Boa. Mas já cansa? Já começa a pesar e a gente já chega em 22 quilos. Poxa então, a vida. gente passa de 5 para 22 quilos o peso da cabeça. Daí a gente vai em 60 graus, Camila. Quase que... Meu Deus do céu. Eita. Eu tô rezando quase aqui. Que é normalmente o que a gente faz quando a gente está na cama, né? Então, quase o queixo no peito lá, olhando o celular. Mas no sofá também tem uma postura deliciosa, né? Exato, sofá também. Então, a gente chega a 27 quilos. Nossa cabeça pesa 27 quilos. De 5 quilos para quase 30 quilos, né? E quem é que sustenta? Quem sustenta o peso da cabeça? Não importa. O importante é ver o que está passando ali. Exato. Então, quem sustenta todo esse peso é a musculatura da cervical. Por que nós temos dores na cervical? Porque tu está sustentando 27 quilos numa inclinação de 60 graus por quanto tempo? Né? A gente acha que vai mexer bem rapidinho, mas acaba ficando muito tempo. E aquela barrinha de rolagem ali do Instagram, assim, daí a gente olha uma coisa interessante, olha outra. Historinhas. É isso aí. Então, essa é a primeira questão, né, Camila? A questão da parte cervical, né? Sim. E é uma musculatura que é muito delicada, né? O pescoço, uma estrutura muito delicada. E também a parte muscular ela tem que ser muito forte. E a gente não dá a devida atenção para isso. Então, muitas pessoas não praticam atividade física ou atividade física pouca, né? Uma vez na semana, Pilates uma vez na semana é bom? É melhor do que nada, mas o ideal é fazer de 3 vezes na semana até um pouquinho mais, depende a possibilidade da pessoa,
a atividade que ela faz, né, o trabalho que ela exerce. Então, o fortalecimento tem tudo a ver, fortalecimento e alongamento, né? Agora, com a tua parte da funcional, Não, eu achei interessante agora o que um amigo colocou aqui, o Tyler, né, é, nosso colega de pádel, e a gente brinca de pádel de vez em quando. Ele colocou que nesse momento ele está com a cabeça a 45 graus olhando a live. Né? Então, Tyler, a tua hum, cabeça está pesando 22 quilos, meu amigo. Não, não me reclama amanhã que tu tá com dor no pescoço, por favor. é. Eu adaptei aqui o celular para não ficar segurando, para estar com a mão livre, que apesar de não ser italiana, eu gosto de falar com a mão, né? E a gente tem que procurar essas adaptações, né? Eu busquei uns dados aqui de fontes confiáveis, né, Camila, só para a gente ter uma ideia. Aí porque tá com calor. Olha aí, ó. A Sociedade Brasileira, tá, de Ortopedia e Traumatologia diz que as pessoas ficam, em média, de 2 a 4 horas no celular, tá? Em Ah, média. A gente sabe que isso é uma média porque muitas pessoas quase não ficam no celular. Então, com certeza, a maioria das pessoas fica próximo de 4 horas no celular. Né? Então, se a gente estiver imaginando 4 horas ali, né, segurando a cabeça com aquele peso todo, que ela vai ali nos seus pelo menos 14 quilos, 22 quilos, 27 quilos, é bastante, é sobrecarga para a região cervical e não tem como não ter sobrecarga, né? Então, aham. mesmo quem tem uma musculatura preparada vai sentir sobrecarga nessa região, é impossível não sentir. Outro dado importante também, a Organização Mundial da Saúde coloca que 60 milhões de pessoas no Brasil têm dor provocada pelo uso do celular. 60 milhões. Isso corresponde a Sim. 37% da população. Quase 40% da população refere a algum tipo de sintoma por causa do uso do celular. É um terço da população, né? É muito grande. Então, assim, é uma justificativa enorme para a gente ter falado desse tema. Né? Então, assim, 60 milhões de pessoas, tá? Características dessas pessoas é óbvio que a gente não sabe, né? Muitas podem fazer atividade física, mas a gente sabe que o público em geral, como tu falaste, assim, não tem o hábito de manter uma atividade física regular, né? Então, Uhum. o pescoço é uma consequência do resto, né? Então, se a gente não trabalha o resto do corpo, provavelmente essa região aqui a gente vai trabalhar muito pouco. Sim. E tá tudo relacionado a peso que você carrega no dia, não só o celular, mas tem as outras atividades também. E geralmente quando a gente pergunta para a pessoa, você fez alguma coisa que possa estar ocasionando essa dor? Você carregou peso? Não, não fiz nada. Aí esquece dessas 4 horas que ficou com 23 quilos, né, sobrecarregando a cervical. Então, é bem complexo e a gente tem que falar para vocês que é importante se cuidar. Quando a gente fala né, a gente pergunta, né, na amnésia que a gente faz, né, o que tu fez, né, o que desencadeou isso, né, muitas vezes a pessoa não sabe, porque realmente não foi um episódio agudo que desencadeou aquilo, né, Aham. foi um episódio esporádico ou que ela faz muito frequente também durante o dia. Então, assim, muitas vezes é um movimento rápido de torção ou é o ficar 2 a 3, 4 horas no celular. Então, muita coisa pode causar isso. Às vezes não é não carreguei peso, Oh, não fiz nada intenso. Não é a intensidade que às vezes determina se a pessoa vai ter dor ou não, né? uhum. Isso, e agora então, com esse friozinho, que teve gente que eu fiquei sabendo que foi para Serra Gaúcha, foi Nevou. para Rancho Queimado, que é aqui pertinho, a Suíça brasileira. Então, se expõe a processos que pode ter uma tensão muscular muito grande. Então, tudo isso pode acarretar. E aqui o Rodrigo está falando, não sei se você já assistiu o seriado da Netflix da Fórmula 1. Sim. Uhum. E ali eu acho bem interessante que eles mostram o dia a dia dos corredores e mostra, acho que na primeira temporada, acho que o Sainz fazendo treinamento para o pescoço, porque é uma força de empuxo muito grande. E, Em relação à força G, né? então é um treinamento que se deve fazer sim. E
não negligenciar. Deu um trava-língua agora. E a gente tem a percepção do nosso corpo, a gente tem que perceber o nosso corpo no espaço, né? Eu estava até brincando outro dia que tinha uma paciente que eu atendia, que ela fazia pilates, eu falei assim, arruma o teu corpo quando você deita. E ela, mas eu não sei, você que tem que arrumar para mim, porque eu não estou vendo. Mas assim, não é só estar vendo o teu corpo, a gente pode ver como que tá no espaço, mas o importante também é sentir, perceber, olha, sente, né? Eu brinco que a fisioterapeuta tem os olhos no ponta dos dedos, né? Então, a gente, quando vai conversar com o paciente, sentir a dor, né? Ver a dor, acaba colocando a mão. E a gente tem que fazer isso com o nosso corpo. O que que eu estou fazendo que pode estar ocasionando essa dor? Quando que ela piora, né? Então, ter essa percepção é muito importante, A né? gente nota isso muito no Pilates, né, Camila? Quando a gente pede para a pessoa lá, né? Ah, olha, Uhum. alinha o teu corpo aqui no Cadillac. Não, mas eu tô Sim, alinhado. Não tá alinhado, né? não tá. A percepção da pessoa é que ela está alinhada e realmente ela não tá. A gente conhece pouco o nosso corpo e a posição ah, dele no espaço, né? Bem isso que tu falou. Camila, Aham, me ajuda? Nós falamos claro. então das dores, né, na região cervical, que é uma patologia bastante frequente pelo uso do celular. Eu citei aqui umas outras lesões que são bem frequentes, tá? A tendinite ou tendinossinovite de Quervain, né, que é aquela Uhum. a tendinite do abdutor longo e do extensor curto do polegar, né? Sim, que Aqui daí fica aqui aqui, digitando, né, né? digitando, jogando, né, que é o Que do daí já quem vai com um dedo só, uma é mão só, exato, né? né? Que é quem gosta de brincar de PlayStation também, né? Que tem essa dor que irradia para cá, né? Que dá uma dor enfisgada Sim. nessa região aqui, que é bem comum pelo uso do celular. As tendinites do cotovelo, né? Que são Uhum. as epicondilites, tanto lateral quanto medial. No caso do celular, mais os flexores do pulso e dedos, né? Então acomete mais a parte medial, mas também pode pegar a parte lateral também, tá? E uma pergunta até que fizeram para ti, né? Que depois a gente vai falar das perguntas, mas acho que Sim. é importante colocar. Lesão do manguito rotador, né? Por que lesão do Sim. manguito rotador? O que, que o ombro tem a ver com eu segurar o meu celular? Tá, a cabeça eu entendi, né? A cabeça eu inclino, daí o peso vai de 5, vai até 27, beleza. O que, que o ombro tem a ver com isso, né? O que, que o ombro tem a ver com isso? Quem é que segura o teu braço nessa posição aqui? Qual é a musculatura que segura o teu braço nessa posição aqui? É um conjuntinho chamado manguito rotador. Pois Um é. conjuntinho de músculos que fixa o ombro no lugar, né? Então, e é uma lesão muito comum e recorrente, né? Recorrente e Então, difícil de tratar, né? Chatinha leva-se de tratar. bastante tempo. As E tem lesões que de ter ombro são chatas. persistência. Poxa vida, o ombro é uma articulação que eu brinco que é maravilhosa, porque você tem um contato mínimo, né? E ela faz quase 360 graus, né? Não faz completo porque tem uma barreira anatômica. Qual é a Mas, comparação que a gente faz, né, Camila, das articulações? Pensa no teu joelho, né? Qual o movimento que o teu joelho faz, né? Dobrar e esticar. Qual o teu uhum, movimento que o ombro faz? Né? Tu não olha só consegue aqui. tu nem entender quantos movimentos ele faz. Ele flexiona, ele aduz, ele gira para fora, ele gira para dentro. Então, para ele fazer tudo isso, ele precisa do quê? Muitos músculos envolvidos. Então, quanto Sim. mais músculos envolvidos, maior a possibilidade de sobrecarregar esses músculos também. Então, Uma coisa por isso, bastante comum em dentista, por todas as pessoas que fazem trabalhos manuais, né? Que fisioterapeuta, dentista, são tudo trabalhos braçais e fora os outros trabalhos braçais, carregar peso, etc., né? Que a gente faz constantemente, né? Trazer uma compra do mercado, e se é, às vezes o prédio não tem um elevador, né? Então, tudo isso gera, por exemplo, técnicos de enfermagem que têm que dar banho, né, no paciente no leito, que às vezes não sai da maca. Eles também têm que ter esse cuidado com o corpo deles, né? Que às vezes o cuidador acaba mais machucado do que o paciente, né?
É verdade. E voltando à questão da empresa que a gente falou antes, né, que tem a fisioterapia do trabalho, nas linhas de produção Uhum, isso é muito frequente também, né? Então a pessoa fica uhum. reproduzindo o mesmo movimento e muitas vezes com o braço suspenso, né, durante 8 horas do dia, né? Então a possibilidade de instalar uma tendinite nessa pessoa, se ela não tiver a musculatura preparada, é bem possível disso acontecer, né? E às vezes fica anos e anos, né, fazendo a mesma função, né? E ali a Cacá tá falando que trabalha sentado de 8 a 12 horas por dia, olhando no notebook quanto no celular. Às vezes está aí a sobrecarga da cervical. E até quando eu peço para um paciente assim, tô com dor cervical, me manda foto do teu posto do trabalho, né? Então, às vezes eu peço assim, pede para alguém te fotografar trabalhando, mas assim, pegar no supetão também, né? Se tiver, pegar isso no supetão, a gente fala, não, não vou pedir, porque daí o meu familiar vai até rir de mim de tão feio que eu vou estar sentado, né? E a gente tem que adaptar, né? A postura de trabalho. Às vezes a gente sabe, mas acaba relaxando. E agora, nessa pandemia, todas as pessoas estão preocupadas, né? E já gera uma tensão. Poxa, eu vejo assim, tipo, pessoas preocupadas, tipo, tô trabalhando, graças a Deus. Será que amanhã eu vou estar trabalhando? Então gera tudo uma tensão e vem tudo para a cervical. Tinha uma historinha que dentro da parte de massoterapia que eu achei muito interessante, né? E daí tem a ver com a nossa anatomia, que essas dores cervicais poderiam ser chamadas de síndrome de Atlas. Uhum. Atlas, o deus grego que carrega o mundo nas costas. E o interessante é que a cervical tem um ossinho chamado Atlas, né? Que é o Que é primeiro, o né? bem da base lá, É o né? É o primeiro. primeiro, é que a gente nem consegue sentir, de E ele, tão e ele, escondidinho que ele tá. e ele tem uma relação muito próxima com o centro respiratório, né? Então, qualquer Uhum, lesão do Atlas pode dar uma compressão do centro respiratório e aí complica, né? A uhum. Ivânia, Camila, perguntou ali sobre o pulso, que também é afetado, né? Não coloquei aqui nas lesões mais frequentes, tá, Ivânia? Mas realmente pode acontecer. Por quê? Porque no pulso nós temos uma bainha, tá? Nessa região aqui que sustenta os tendões quando a gente movimenta. Então, essa bainha pressiona os tendões e pode ocorrer uma compressão exagerada, fazendo com que haja uma inflamação nessa região também. Algumas pessoas têm uma predisposição a desenvolver os cistos, né? Cistos na região do pulso. Eu tenho. Olha aí, a Camila tem, provavelmente porque ela usa muito na massagem, né? Mas também Uhum. é uma predisposição dela. Tem pessoas que mesmo utilizando muito não desencadeiam esses cistos, né? Mas também as lesões de punho podem ser afetadas pela posição do uso do celular, com certeza. E às vezes até uma atividade laboral, uma atividade não laboral, mas Exato. assim, de passatempo. O que Jardinagem, você gosta de fazer? Jardinagem, tocar piano. Então, tudo que exige mais do punho, né? Já tá ali brincando ali no celular 4 horas por dia, 7 dias por semana. Imagina quanto de lesão que pode ocasionar, né? essa semana, Adaptação. por coincidência, até uma aluna do Pilates, a gente foi dar um exercício para ela, ela teve dificuldade de apoiar o pulso, e daí ela me falou, final de semana eu fui cortar uma árvore lá, uma trepadeira lá, e por esse motivo agora tá me doendo o pulso, eu não consigo apoiar aqui no Pilates, né? Então, Uhum. tá aí um exemplo, né? Então, Sim. não só a região do cotovelo, ombro, pescoço, mas o pulso também pode ser afetado por isso, né? Deixa eu ver uma pergunta Aí aqui. teve gente que chegou a perguntar de exercícios, né? O que a gente poderia recomendar. Bom, O acho melhor. que a gente passa, vamos terminar essa parte das patologias, depois a gente passa para as dicas aí, Camila, tá? Então tá certo. Então, eu acho que é isso, né, em relação à patologia. E alguém também perguntou sobre alterações degenerativas, né, que são as Uhum. alterações de cartilagem, né? Se Sim. pode ocorrer uma alteração de um processo de artrose mais prematuro, alguma coisa por causa disso. Olha, pode.
né? Se tu gera uma sobrecarga na estrutura músculo-tendínea, tu vai gerar uma sobrecarga também na estrutura articular. Então, tu pode acelerar um processo de artrose pelo uso excessivo também do celular ou de outro elemento ali. Isso pode ocorrer. Alterações degenerativas podem ser incentivadas pelo uso excessivo do membro ali, do pulso, do cotovelo, seja o que for, né? Então, eu acho que é isso aí. Alguma coisa mais em relação às lesões ali, Camila, na cervical? Alguma coisa mais que tu gostaria de falar? Não, acho que é isso. Uhum. Vamos para as perguntas, aquelas que tu tinha? Sim, Daí depois das né? perguntas, no final a gente passa as dicas pro pessoal, né? Tu vai Sim, mostrar a tua sementeira. sim. É, então, agora que eu ia te falar, para passar exercício, alguns tipos de lesão, eu acho mais interessante fazer uma avaliação, né? Fazer um conjunto, tanto fisioterapeuta, nesse caso de osteoporose, fazer um conjunto, né? Fazer uma medicina integrativa, né? Porque também, às vezes, tem casos que está faltando minerais, né? E a alimentação tem tudo a ver com isso, né? Alimentação, respiração, exercício. Não é a minha função aqui de falar de alimentação, mas às vezes a falta de comer, tipo, por exemplo, ai, adoro comer um X, né? O X do Yugo. Para quem é de Venâncio sabe aonde que é e como que é. Então, ter uma alimentação balanceada é muito importante, porque às vezes falta não só o potássio, mas o magnésio para a musculatura ficar equilibrada. Então, tudo isso tem a ver, né? O que que tem a ver, tipo, a cãibra com a alimentação, o excesso de tensão? Se a gente tem uma alimentação balanceada, faz uma atividade física, bebe água, meu Senhor do céu, beber água é muito difícil, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Faz parte do corpo, a gente precisa. E não sei se você quer complementar isso Não, eu também. queria colocar uma questão em relação ao home office, né? Que a gente Uhum, pensou um pouquinho sobre isso. Realmente, muitas pessoas ficaram um longo período em home office, né? uhum, E tem algumas que estão até hoje, né? Então, em algumas cidades ainda não se voltou completamente, então estão em home office. E uma coisa que a gente nota, seja nas empresas, seja na casa da gente, a gente não tem mais o computador de mesa, que a gente chama, né? O PC, né? Aquele que tu podia regular a altura do do monitor, que tu podia monitor. posicionar direitinho o teclado, o mouse. A gente tem o notebook ou o laptop, né? E eu Uhum, brinco que o notebook ou o laptop, ele é ergonômico quando a gente usa ele só como tela, né? Não sim, existe uma maneira confortável, ergonômica de tu usar o laptop ou o notebook de uma forma que tu consiga posicionar de forma correta. Só se tu usar ele apenas como tela, colocar um teclado adicional, um mouse uhum, adicional, daí sim, né? Mas daí o que tu perde? A praticidade do aparelho, né? sim, Então, essa é uma questão que veio junto com tudo isso, né? Então, nós não temos mais essa capacidade de adaptar tão bem na nossa casa o laptop como a gente faria nas empresas ou nos nossos locais de trabalho. Então, isso também foi um dos fatores que aumentaram muito as dores por causa disso, né? uhum. Tem bastante queixa por causa disso também, de adaptação do trabalho. Tem algumas coisas que a gente pode complementar com apoio de tela, apoio pro laptop, né? Mas ainda não é o perfeito porque a posição do pulso vai ser muito prejudicada, né? A gente deixa a tela mais confortável no nível dos olhos, mas prejudica o pulso. Então, tudo isso tem que ser considerado. E daí, como você disse, perde totalmente a praticidade, né? É, essa é a questão, né? Camila, aquelas questões que a gente recebeu durante a semana, antes da live, né? Uma questão bem Uhum, interessante, que eu não acho que foi a Renata que colocou, que uhum, perguntou sobre o uso do celular na cama,
né? Então a gente estava Na falando cama ou sobre no isso. sofá, né? Alguma coisa assim, né? Então ela falou, não, eu uso na cama. Então, assim, eu não tenho essa sobrecarga no meu pescoço, né? Eu não tô recebendo Tenho até vergonha. esses 22, 27 quilos. Realmente, a parte da cervical dela está protegida. Mas voltamos àquela outra questão, né? Quem é que está sustentando o celular lá para cima, né? Então, a parte dos ombros, Ou do pra cima, cotovelo. ou tá ali deitado do lado, né? É, Ainda fica aquela coisa assim jogada. Daí, mais uma vez, entra o ombro, a cervical, que também não deve estar naquela posição bonita, né? E, e às vezes, com aquela posição do sofá, vai ficar ruim aqui para eu demonstrar. Senta em cima do sacro, né? Senta em cima, deixa a lombar com um formato de C, né? Imagina aqui a lombar e aqui a cervical, e aqui a cabeça. Então, olha ali, não só a cervical está prejudicada, mas todo o resto do corpo, né? aquela postura cifótica, né? Que a gente chama, né? Uhum, O, sim. o C. A Fábio falou, tô com vergonha. Pois é. Porque a gente faz, né, gente? Não tem como, né? O celular também é uma questão de entretenimento, né? Muitas vezes a gente não tá querendo se preocupar com que posição tu vai ficar, né? Mas o que vai nos lembrar depois vão ser as dores, né? No outro dia Aham. tu vai estar sentindo um quadro de dor por causa disso, né? Tu que é pai, De deixa duas. tuas filhas, duas, né? Deixa os seus filhos usarem os tablets, celulares. Tu E sabe que como que você te preocupa com a cervical delas? é bem complicado. Nessa questão da pandemia, as crianças não podem sair de casa. Então, algumas vezes, a única alternativa para tu ter algum tempo para fazer as coisas em casa é permitindo que elas fiquem no celular ou no tablet, né? Então, Uhum. até aconteceu com a minha mais velha, a Rafaela, que tem 5 anos, que ela começou a referir problemas de visão. Ela dizia que não estou enxergando direito, pai, eu estou enxergando umas coisinhas no olho. Levamos ela ao médico, né? E o médico falou que o problema é que as crianças têm, né? O olho está crescendo, entre aspas, né? E ele também precisa se Tá se adaptar. desenvolvendo, né? Exato. Então, ela ficando muito tempo com o foco numa coisa perto, quando ela olha longe, ela tinha problema por causa disso, confundia a visão dela, né? Uhum. Então, o médico falou que era problema da pandemia, é justamente isso, que as crianças têm que ficar, né? A gente acaba deixando as crianças no celular e no tablet por causa disso, né? Uhum. É uma coisa que tem que se preocupar mesmo. E tô vendo aqui a Lau O falando. pessoal está querendo alternativas já, né, Camila? De que Aham. fazer, né? Então, mais alguma pergunta? Eu acho que teve a questão da radiação, né? A radiação, perguntando, eu até achei um artigo bem interessante, mas assim, inconclusivo, porque a gente sabe que a radiação está presente desde que houve a eletricidade veio, É, desde quem está exposto à radiação. só lembro, pessoal, o que que era a pergunta, né? A pergunta era Ah, sim, sim. Pode falar. se a radiação emitida pelo celular podia causar algum problema, né? A nível Algum do dano cérebro, algum dano, cerebral? alguma coisa, é isso. Ou, pelos artigos que eu peguei, não tem uma comprovação específica. Eles mesmos falaram que precisam de mais estudos. E como hoje a gente tem muito mais tecnologia, até vi o Elon Musk quer fazer uma implante tem a proposta de colocar algumas coisas assim, como se fosse um chapéu, né? Você já entra na internet e já vê as coisas meio holográficas, que é eu acho que não vai demorar muito não, mas eu É, acho que já logo logo vai ter. O Elon Musk quer implantar um chip no teu cérebro para você ter o acesso na internet. Então, direto, né? 24 horas. Então, assim, a gente vai estar exposto a mais cargas. A proposta dele é interessante no ponto que quer ajudar a parte de recuperação de Parkinson, algumas doenças, uma recuperação da visão. Não sei, a gente ainda não tem esse estudo, ele está testando, acho que ainda nem testou em humano. Eu uhum. confesso que eu não iria gostar de de ser testada, Ser cobaia. mas né, eu acho. E daí, assim, a gente vai se expor cada vez mais à radiação.
E acredito que o corpo vai se adaptar a isso, né? A gente vai acabar se adaptando a tudo, né? A gente já É, se adaptou, perdeu umas coisas que não eram funcionais. Tem gente que já nasce sem o dente do siso. Quem é mais. Tem pessoas que ainda têm. Então, acho que o corpo vai se adaptar. E a questão da radiação ainda, como eu falei, não tenho nenhuma comprovação. eu acho que a preocupação das pessoas é que quando tu fica muito tempo com o celular no ouvido, o celular aquece, né? Sim. Então daí se cria aquelas lendas urbanas, né, que o celular pode causar algum dano, tudo, mas o mesmo artigo que tu leu, que tu me mandaste, eu li, não existe nenhuma comprovação científica que cause algum dano, né? É, Uhum. é completamente seguro o uso do celular. Existem alguns estudos esporádicos que dizem que né, um uso prolongado poderia causar alguma alteração, mas nada comprovado cientificamente, né? Uhum. Alguma outra pergunta daquelas, Camila, que a gente não citou? Alguma coisa? E eu acho que não. Alguém quer fazer alguma pergunta, que a gente também já está quase a 10 É, minutos para acabar. é isso aí. Vamos, Aproveitem. aproveita, Enquanto o pessoal alguém elabora a colocou ali pergunta, eu sobre, posso falar da sementeira mágica? ela tem que falar, espera, calma um pouquinho, tu já vai falar da sementeira. Ah, eu agora não sei o que houve, não estou te escutando, só um Peraí, instantinho. peraí, Deixa eu tentar arrumar aqui, que acho que é meu fone. Pode falar? tá me ouvindo? Tá. Ainda não. O pessoal que está acompanhando tá me ouvindo? Poxa vida, será que vou ter que tirar o fone? Só a Camila não tá me ouvindo? O pessoal tá me ouvindo? Consigo te escutar, pode falar. Agora tá me ouvindo? É. Eu tô te ouvindo bem. Agora, bem agora no finalzinho, vai brincar comigo. Eu não estou escutando. Não tá me Que ouvindo? coisa. Tira e coloca o fone de novo. Bom, mesmo não escutando, eu vou falar, tá? Essa sementeira, deixa eu colocar aqui. Não sei se o som vai ficar bom. Essa sementeira é de tecido e tem sementes de alpiste, alguma coisinha desse tipo, que eu não sou muito ambientada com essas comidas de passarinho, né? Então a gente tem essa sementeira. A Invenância eu sei que na farmácia Miranda tem, tá? E por aqui em Floripa tem bastante gente que faz também, né? Esse artesanato. Se aquece no micro-ondas, depende da tua potência, e coloca aqui, né? A região da cervical, para ajudar a relaxar a musculatura. É prático para quem também às vezes trabalha, digita e o problema é meu celular, gente, fica tranquila. E dar uma relaxada na musculatura, porque às vezes trabalhando, já vi gente, não, eu comprei, levei para o escritório, daí eu uso lá, daí já dá uma aliviada na tensão. Ela é pesadinha, então já faz um outro trabalho, né? Já baixa o ombro, porque tem gente que tem ombro de brinco, né? Ou brinco de ombro, não sei. Quer falar alguma coisa agora? Tu tá me ouvindo? Não. Eu vou tentar pegar o celular do marido para escutar, só um Tira o fone, pouquinho. tira o fone. Voltei, gente. E aí? Agora eu acho que vai dar um delayzinho. Tá. Pode continuar. É que eu não escuto o Eupídio. Tá, tu não tá me escutando agora? Agora sim. Beleza. Camila, então só Agora acho que vai dar um tenta botar ele delayzinho. longe do teu celular. É que eu não escuto. Tá, tu não tá me escutando agora? Agora eu tô escutando. Agora sim. Beleza. Camila, então tenta botar ele longe do teu celular. Peraí. Agora eu tô escutando. Aqui. Fazendo uma adaptaçãozinha aqui, Faz pegando o uma celular do adaptação. Rodrigo. Para poder te escutar. Beleza? Bora. Agora sim. Oi? Tá me ouvindo agora?
Pode falar. Tá. Então, Camila, a gente já está quase 50 minutos, 52 minutos, então o pessoal está querendo saber das dicas que a gente pode dar para o pessoal, né? A gente já falou dos problemas, então é importante falar das dicas, tá, gente? Então, eu vou citar algumas coisas, depois a Camila complementa. Principalmente, tá, gente? Evitem fazer trabalhos longos no celular. Né? Se tu vai ter que fazer um trabalho muito demorado, vai ter que enviar vários e-mails, evita de fazer no celular. Nesse momento, vai para o seu notebook, vai para o seu laptop, tá? É importante observar isso. Tentar usar o celular por períodos mais curtos. Dessa forma, ele vai provocar menos danos na gente. Porque o problema é o uso prolongado, né? Como está o texto da nossa live. Não há problema nenhum usar o celular desde que você use de forma ponderada. Né? O problema são os excessos. Sempre que possível, tentar apoiar os braços. Né? Usa uma mesa como apoio, né? Usa uma almofada que tu consiga sustentar o peso dos teus braços e não fique sustentando apenas na musculatura dos ombros e do pescoço. Tá? Eu acho que essas duas dicas principais, assim, evitar trabalhos muito longos, né? E tentar sempre que possível apoiar o braço quando estiver segurando o aparelho celular. Claro que junto a gente tem a questão dos alongamentos, né, Camila? As mobilizações, né? A necessidade de boas noites de sono, né? A Camila esses dias fez um vídeo bem interessante sobre a automassagem, né? Eu acho que todas essas coisas também valem a pena ressaltar, né? Sim. Tu quer dar alguma dica de automassagem da região cervical pra gente aí, Camila, se tu consegue? Sim, isso é muito interessante fazer automassagem, procurar a ver as coisas. Eu gosto muito de pegar pelo menos 2 dedos na região cervical e fazer aqui movimentos circulares, tanto para um lado quanto para o outro, né? A gente pegar aqui bem na base, onde termina o osso da cabeça, né? Para o pessoal entender bem, e fazer os movimentos circulares, né? Já ajuda bastante. A gente fez, acho que um GTV também, né? Sobre isso. E daí, então, acho que talvez fica um pouco mais fácil que a ver e se automassagear. Também, que mais? É o alongamento, a gente tem que fazer antes de fazer aquele estiramento máximo, né? Então, tá alongando, já começou a sentir o alongamento, deixa alongar, né? Porque às vezes, eu tô com dor, então eu vou alongar, vou até o máximo. Aí pode ter outra lesão por causa do estiramento máximo, né? No, Então, essas no, dicas são bem importantes também. no alongamento a gente sempre tenta lembrar, né, que tu não pode sentir dor do alongamento, né? Tu tem que sentir a musculatura alongar. Sentir que alongou e sentir dor são coisas diferentes, né? Então, se tu tá trazendo dor para uma estrutura, tu não tá fazendo algum benefício para ela, tá trazendo uma agressão maior. Então, é importante tu conseguir alongar dentro de um limite tolerável de dor, né? O pessoal fez uma pergunta ali, Camila, não sei se tu está conseguindo ouvir, se com a idade as dores pioram, né? Gente, de Eu tô modo... aqui no delay, Tu tá então no às vezes delay. eu pedi para de falar, eu vejo que ele parou de falar e eu não sei ainda o que ele falou. Então o pessoal perguntou, né, sobre essa questão da idade, né? Então, as massagens podem piorar sim, por causa do próprio envelhecimento, né? E você pode ver que hoje em dia a gente vê bastante gente falando de pessoas idosas praticando uma atividade física e que não tem dores, né? Por exemplo, hoje em dia tem crianças muito sedentárias. Eu fico pensando, meu Deus, o que será desse adolescente? O que será dessa criança quando tiver com uns 20, 30 anos? Porque não sei se você viu no Fantástico, apareceu que teve um aumento mais de 200% de adolescente fazendo cirurgia bariátrica.
porque não faz atividade física, fica sentado no computador ou no videogame, não sai, não corre, ou crianças pequenas que vão correr e não sabem cair, se proteger, colocar a mão para não machucar o rosto. Eu sempre digo, né, e eu uso na minha página que o movimento humano ele é libertador, né? Então a gente consegue resolver muita coisa apenas com o movimento, né? Apenas com alongamento, apenas com mobilizações, quando de forma objetiva e quando bem trabalhado, né? Então assim, a pior coisa para o corpo da gente é ficar parado, né? Então nosso corpo é feito para estar em movimento, né? Então eu acho que se tem alguma lição que a gente gostaria de deixar, né, nessa nossa live seria isso, né? Então assim, evite ficar muito tempo segurando o celular, evite fazer trabalhos muito longos, né? Saber que tu vai ter que ficar muito tempo ali, evita, né? Tenta se movimentar. Existem vários aplicativos que tu pode baixar ali que te avisam, ó, a cada 40 minutos levanta, vai tomar água, vai fazer algum movimento, né? Então, assim, o importante é estar em movimento, né? Eu acho que essa é a coisa mais importante de tudo isso. E sempre que possível tentar apoiar o seu corpo, não deixar nada suspenso que precise fazer, que a musculatura faça força para isso, né? Eu acho que essa era a nossa mensagem nessa, Camila, nossa primeira live. A gente agradece a todos que chegaram aí, muita gente entrou, saiu, a gente sabe que live é assim, e muitas coisas ainda vêm pela frente. Ó. A gente tem 2 minutos, Camila, então eu acho que está na hora de se despedir. 1 minuto e 50. Sim. Essa live vai ficar gravada, eu pedi. Eu vou tentar gravá-la assim, tá? Vou tentar gravar. Vai ficar gravada, então é interessante a gente já deixar. A gente vai fazer perguntas, né, para vocês sobre quais assuntos vocês gostariam de escutar de novo. Beleza, o pessoal está pedindo que a gente faça outra, nós vamos fazer outras com outros colegas também, vamos tentar colocar mais gente junto. Tá, gente? A gente tem 1 minutinho para terminar. Camila, se despede aí. Gente, beijão, obrigado por ter vindo. Gostei muito da participação de vocês e eu espero que a próxima live seja tão boa quanto essa. E o tempo nem vi passando. Valeu, gente. Muito obrigado. Abração, Camila. Curtam o frio aí. Até a próxima. Valeu, gente. Um abração.